Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula de Node-RED. E na aula de hoje a gente vai falar de como se gerar um identificador único UUID. Vamos nessa? Vamos comigo? Mas antes da gente começar a falar de UUID, nós precisamos entender o que é esse identificador, né? Como a gente trabalha, para que a gente trabalha e por que eu geraria esse identificador único, né? Mas então, vamos aqui entender o que ele é primeiramente. Identificador único, ou UUID, também chamado de Universally Unique Identifier, ou identificador único universal, ele é composto aí por uma codificação feita em 128 bits, no qual ele tem 32 dígitos hexadecimais, beleza? Então, eles podem ser exibidos aí em 5 grupos. E desses 5 grupos, eles têm um tamanho finito e também é difícil de replicação. Não quer dizer que não dá para gerar um igual. É possível sim, porém é muito difícil, tá bom? E eles são feitos em 5 versões. Você pode utilizar 5 versões para se criar esses identificadores. Por exemplo, a versão 1, ela é gerada utilizando o Node ID que você está trabalhando, o seu timestamp, tudo bem? E também o endereço MAC da sua máquina. São os 3 códigos que são utilizados para isso. Quando você vai trabalhar na versão 2 aí, você também utiliza o timestamp e o Node ID, só que você vai trazer um namespace que vai ser codificado em hash, normalmente em hash MD5, ali de 128 bits também, tá bom? A versão 3 e a versão 5, eles também utilizam o namespace. A diferença é que na versão 3, você utiliza a encodificação aqui do MD5, só que aqui você não tem o timestamp mais, tá? E você tem também aí a versão 5, no qual você também vai usar o namespace, só que codificado em SHA-1, que também tem o seu nível ali de codificação diferenciado, tá bom? Já o mais padrão utilizado por todo mundo é a versão 4, que ele utiliza números aleatórios para poder gerar uma hash para você. E assim você consegue ter toda a identificação nesse formato, nesse padrão, para ser usado nas suas APIs como identificador única de disparo. Você pode utilizar como identificador no seu banco de dados. Então, deixa aquela versão de codificação de 1, 2, 3, 4, que a gente normalmente tem nas tabelas de banco de dados, por um identificador único também, porém aleatório, no qual você vai ter uma chave, literalmente, para se usar de acordo com a sua necessidade, tá bom? E uma das coisas interessantes quando a gente está falando de UUID é que você tem um local específico na codificação dele que te permite saber qual a versão que ele é trabalhado. E ele está bem aqui, ó, aonde nós temos esse V, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ele é composto por 8 depois separados por hífen, tá? 8, 4, 4, 4 e 12. Então, aqui, ó, na terceira casa ou na terceira junção, você tem o primeiro identificador. E esse identificador mostra a versão dele, que no caso aqui eu coloquei separado por um V, tá bom? Mas, sem demorar muito, vamos voltar lá para o nosso Node-RED, né? E eu estou aqui com o meu Node-RED para a gente trabalhar com o UUID. Eu vou pegar aqui, ó, um Node que eu preciso instalar, tá? Então eu venho aqui, ó, Manage Palette, Install, e eu vou pesquisar por UUID. No meu caso, eu já estou com ele instalado, mas você tem ele aqui que você pode fazer a instalação, caso você queira ver aí um pouco da documentação dele, você tem aqui desde o autor, como se utilizar. Esse aqui até nem tem tanta documentação assim, porque ele é bem simples mesmo de se trabalhar, tá bom? Então, se eu venho aqui para o meu Node-RED de novo, faço a instalação dele, vou dar um close e ele vai se encontrar aqui embaixo, ó. No meu caso, ele foi o último a ser instalado. Olha lá, UUID. E o que eu preciso mandar para ele? Preciso mandar para ele qualquer informação. Indifere aí se você vai mandar um texto, se você vai mandar um timestamp. Eu, por exemplo, vou deixar por padrão aqui o timestamp. Não quer dizer que ele vai utilizar ele, mas é a informação que eu quero que ele gere um UUID. Gerei ele aqui, eu tenho que configurar o formato que eu quero. Qual versão eu quero? Nós temos aquelas 5 versões, no caso a 2 aqui ele não se utiliza mais, né? Mas a mais utilizada é a random número 3, a número 4 ou número 5, tá bom? Vamos gerar uma aqui com random número 4. E ele fala para mim aonde que eu quero que a mensagem seja
separada. Então, vamos voltar lá no nosso timestamp. Vamos criar aqui, ó, payload.nome. Digamos que eu estou criando aqui um disparo de uma API ou uma informação de API. E aí eu vou criar aqui, ó, o meu nome, Fernando. Vou colocar mais uma informação. Vou colocar aqui, ó, payload. Vou colocar empresa. Experts Flows. O próximo eu vou colocar aqui sócia. Então, payload ponto sócia. Eu vou colocar o nome da Priscila aqui. Beleza. Fiz esses 3, só que eu vou entregar isso aqui como se fosse uma API, tá bom? E eu quero que essa API ganhe esse resultado, tenha um identificador único. Então eu vou colocar dentro do meu UUID um local de saída. Por exemplo, vou colocar .id. E trago aqui um debug. Beleza? Feito isso, dou um deploy. E quando eu lançar, ou quando a minha informação passar por esse nó, olha lá. A informação passou e gerou para ela, ganhou para ela, opa, fechou aqui, um ID, um identificador único. A API tem os seus retornos padrões e ganhou um ID. E como eu estou gerando um ID do nível 4, né? Então eu tenho aqui a identificação dele como um 4. Ah, e se eu quisesse gerar com namespace, Fernando, se eu quisesse usar um 5, vamos lá então. Se eu vou para a versão 5, eu vou escolher o que eu quero colocar. Pode ser um DNS, pode ser uma URL, pode ser algo customizado. Vou colocar uma URL e eu vou pegar aqui, ó, a URL da Experts Flow. Olha lá. Vou usar essa URL como base para geração do meu UUID. Tudo bem? Done, deploy, disparei a informação. Olha lá. Se eu aproximar aqui de novo, ó, agora eu estou na versão 5. Então, sempre que eu vou disparar, eu tenho aqui que colocar a minha variação. Quanto maior ou mais dificultoso seja, como por exemplo esse que eu coloquei agora, a minha URL, mais difícil é de você ter o entrave, de você encontrar outra chave igual. É impossível? Não, é possível. Você pode sim, as pessoas podem conseguir em algum momento gerar uma chave igual à sua, porém é muito, mas muito difícil. Lembrando que timestamp a gente tem uma variação gigantesca e a cada segundo sobe mais uma. A sua chave, por exemplo, a sua URL, você pode escolher uma URL por padrão, então pode ser mais difícil de encontrar também. Então é sempre cada vez mais difícil de gerar esse tipo de chave, tá bom? E você vai poder utilizar ela em todos os seus códigos, em todos os seus projetos, de acordo com a sua necessidade. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que ajude muito vocês em todo o trabalho que vocês estão fazendo, em todos os projetos. E segue aqui o nosso canal, se inscreve no nosso canal, nos segue nas redes sociais também. Nós temos um canal agora no Telegram que nós podemos conversar, nós podemos bater papo já com bastante gente lá. E tamo junto, precisando é só chamar. Falou, beijo, fui!